Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Como o título já diz, 5 coisas que eu fiz na minha primeira viagem que não faria de novo de jeito nenhum. A primeira coisa que eu fiz na minha primeira viagem que não faria de novo, isso não faria mesmo, foi viajar sem pesquisar. Este foi o maior erro da minha primeira viagem. Viajar sem pesquisar, ok? A minha mãe disse, pronto, vamos a Barcelona. E eu simplesmente fui a Barcelona. Não pesquisei sobre Barcelona, não procurei saber o que tinha Barcelona. A única coisa que eu sabia que tinha Barcelona era o Camp Nou. A única coisa que me interessava Barcelona era o Camp Nou. E eu fui assim mesmo, fui ao Camp Nou e quando eu voltei, fui para outros sítios que ela me levou e tal, mas meu interesse era o Camp Nou. Agora, sempre que eu fico vendo no Instagram, no Facebook, no YouTube, descubro locais incríveis sobre Barcelona que eu digo, meu Deus, por que eu não fui para lá? Isso aconteceu também em Paris, porque foi uma viagem de ligação, fui de Barcelona para Paris. Então a única coisa que eu sabia em Paris era o Camp Nou. Simplesmente, não Camp Nou. Era a Torre Eiffel, sim. A Torre Eiffel era a única coisa que eu estava interessado em Paris, porque era a única coisa que eu queria, era a única coisa que eu conhecia. E fui lá, fiz as minhas selfies em Paris. Não sabia nem o nome do rio que cruza Paris, que é o Rio Sena. Depois a minha mãe disse, agora vamos para onde? E já não tínhamos sítio para ir, ficamos eu disse, vamos para o Parque des Princes, que é o campo do Paris Saint-Germain. Vimos aí no mapa, vimos no mapa onde fica e tal, qual metro apanhar. E fomos para lá, chegamos, já estava tarde, muito tarde mesmo, o campo já estava fechado, já estava escuro, não deu para ver nada, fiz apenas umas fotos na entrada ali e foi assim. Em Dubai também foi a mesma coisa, eu simplesmente estive em Dubai e quando saí de Dubai fiquei a ver sítios maravilhosos que eu podia ter ido se eu tivesse pesquisado antes de viajar. Ainda em Paris, por exemplo, fui para a catedral, qual é o nome agora? Me foge o nome, mas ok. É a Catedral de Notre-Dame. E eu só percebi, a minha mãe que me levou para lá, eu só percebi onde eu estava depois que a Catedral de Notre-Dame pegou incêndio e viralizou tudo. E eu percebi a magnitude do local onde eu havia estado. Eu nem sabia o que era a magnitude de Notre-Dame, a Catedral de Notre-Dame. Então, se for viajar, na sua primeira viagem, pesquise o local onde você vai. Por favor, não vai se arrepender. A segunda coisa que eu não voltei a repetir, que eu fiz na minha primeira viagem, que não faria de novo de jeito nenhum, foi levar muita roupa. Levar muita roupa mesmo. Então, se for viajar, leve roupa para 2, 3 dias. O resto você vai comprar lá. Porque o que acontece é que a moda é muito diferente. Então eu saio daqui com aquilo que eu acho que é a minha grife, o mais alto nível de escalão. Chego lá, percebo que é totalmente diferente, a qualidade é diferente, porque é produto do terceiro mundo contra o produto do primeiro mundo. Então evite levar muita roupa, simplesmente vá e compre as coisas. Você vai comprar muita roupa, então para evitar também o espaço na mala, vá com a mala vazia e volte com a mala cheia. A terceira coisa que eu fiz na minha primeira viagem, que eu não voltaria a fazer, foi viajar sem roteiro. Isso se aproxima muito à primeira coisa, mas no primeiro ponto você tem que viajar para pesquisar. Roteiro diz que no dia X eu vou fazer isso, vou para o local X, será assim. Então crie um roteiro da sua viagem. Fiz isso quando fui ao Japão, porque para conseguir o visto do Japão você tem que dizer o local onde vai visitar a cada dia. Então foi aí onde eu aprendi a fazer o roteiro, foi aí onde eu aprendi a pesquisar. Por isso que a minha viagem para o Japão foi a minha viagem mais bem aproveitada e foi simplesmente maravilhosa. Então faça o roteiro da sua viagem. A quarta coisa que eu fiz na minha primeira viagem, que eu não voltaria a fazer, foi viajar sem almofada de pescoço. Parece algo tão simples, mas é algo muito importante e um item indispensável. Primeiro,
Foi um voo de 8 horas, muito. Então imagine 8 horas sem almofada, a dormir, acordar ali sentado naquele assento. Então foi muito doloroso. Depois teve a escala no aeroporto de Doha e foi muito tempo também, umas 5 a 8 horas. Então dormir naquelas cadeiras metálicas sem almofada foi... só Deus sabe. Então, se for viajar, seja a primeira coisa, compre a sua almofada, leve a sua almofada de pescoço, porque vai te ajudar muito. Muita coisa que eu fiz na minha primeira viagem que não voltaria a fazer foi viajar com muita expectativa. Eu sei, a expectativa é bom, é muito bom mesmo, mas às vezes atrapalha. Porque o que acontece? Nós vemos muita coisa na internet e vamos aumentar nossa expectativa, e quando chegamos lá não é nada daquilo que nós já imaginávamos. Isso aconteceu muito para mim com Paris. Eu achava que Paris fosse a cidade voilà. Mas não gostei tanto assim de Paris. É uma cidade muito bonita por acaso, mas não esteve além das minhas expectativas. Eu esperava muito mais de Paris. Esperava mais de Paris que de Barcelona, mas não foi isso que aconteceu. Então, esse foi o vídeo de hoje viajantes. O que eu fiz na minha primeira viagem que não voltaria a fazer hoje. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Não se esqueça de partilhar o vídeo, partilhe, que é muito importante. Não se esqueça de deixar o seu like. Então, nos vemos na próxima viagem. Fiquem bem.